Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de Língua Portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 6º ano. Mas antes de começar a nossa aula, lembrem-se, entrem aqui no EducaPE e acompanhem as nossas aulas, as aulas dos vários componentes. Aqui você terá acesso a um material vasto para o estudo. Então, vamos lá. Vocês, estudantes do 6º ano, na tela nós temos aqui o assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? Posicionamento crítico, liberdade de expressão versus discurso de ódio. Mas é importante lembrar logo, liberdade de expressão e discurso de ódio. Lembrar uma coisa, você estudante tem que saber a partir de hoje que a liberdade é uma coisa, o discurso de ódio é outra. Nós não podemos utilizar a nossa fala, a nossa escrita para agredir um colega. Mas antes disso, nós temos aqui um pensamento. Olhando para a tela, nós temos: não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da dignidade. Pierre Nui. Vejam só, dignidade. Vocês podem pensar, como é que eu vou utilizar isso na sala de aula com meu coleguinha? Lembrem-se que vocês, estudantes, que entram muito nas redes sociais, na internet, é importante lembrar que nós não podemos escrever textos não assinando o nosso nome, quer dizer, anonimato, para ferir uma pessoa ou um grupo. E lembre-se que na sala de aula, com o seu coleguinha, com o seu professor, em sua casa, com os seus pais, com a sua comunidade, devemos usar o discurso de respeito, respeitar o próximo. Então vamos adiante. Na tela trago para vocês o objetivo de nossa aula. Qual é o nosso objetivo? Lembre-se disso, o objetivo: diferenciar a liberdade de expressão de discursos de ódio em função da ética e do protagonismo juvenil, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso, se possível com embasamento legal. Legal quer dizer o quê? A justiça, a lei, de modo a promover a cultura de paz e a realização de denúncias quando for o caso. Vamos lá, olhando para mim, vamos ver. Nesse objetivo geral, nós temos as seguintes palavras: liberdade de expressão, quer dizer, eu poder colocar uma minha opinião, versus um discurso de ódio. Ou seja, mesmo que você tenha raiva de alguém, estudante, não pode ir às redes sociais, escrever um texto, proferir um discurso oral contrário a essa pessoa, muito menos ferir essa pessoa ou um grupo. Então, nas aulas de língua portuguesa, com o seu professor, é importante utilizar um discurso de respeito ao outro, contra um discurso de ódio. Você pode me perguntar, o que é um discurso de ódio? É aquele discurso, aquela fala, aquele texto escrito, em que muitas vezes a pessoa se posiciona para ferir alguém. Lembrem-se de que isso é muito comum nas redes sociais. E vocês, estudantes, que vivem muitas vezes conectados o dia todo, lembrem-se, não podemos escrever textos ferindo alguém, proferindo alguém, certo? Contra alguém, aliás. Vamos ver aqui, olhem para a tela, vejam só, essa charge, veja que há um discurso verbal e um não verbal, um texto verbal e outro não verbal. Nós temos discurso de ódio, não é opinião. Lembrem-se, com o seu professor em sala de aula, ele vai ensinar que o discurso de ódio não é liberdade de expressão. Vocês, estudantes, devem ouvir muitas vezes as pessoas falando que é verdade, eu tenho a liberdade de expressar, ou seja, eu posso me expressar. Vivemos uma democracia, certo? Você tem, eu tenho, porém eu não posso usar o anonimato, não revelar meu nome, para ferir alguém, ferir um grupo social. Lembrem-se disso, eu não posso ferir. Então, existe a liberdade, mas existe o respeito. Produzir textos que
sejam contra, aliás, ao discurso de ódio. Vamos em frente. Aqui nós temos o seguinte, na tela trago para vocês ainda o conhecimento. Discurso de ódio ou incitamento ao ódio é, de forma geral, qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite o ódio contra uma pessoa ou um grupo, tendo por base características como gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto possível de discriminação. Então vamos lá aqui, olhando para mim, prestem bem atenção. Quando eu falo essa questão é o seguinte, nós não podemos, como eu falei a vocês, escrever um texto, verbalizar um texto que vá discriminar alguém, nem por a sua etnia, entre aspas, a sua raça, o gênero, a nacionalidade, a religião. Nós não podemos. Lembrem-se de que nós vivemos numa sociedade plural, não é isso? Várias pessoas, várias opiniões, ninguém pensa igual. Temos que ter o respeito. Vamos ver aqui. Já pensou em sala de aula com o seu professor produzir um texto? Esse texto sobre a paz contra um discurso de ódio? Esse discurso de ódio que tantas vezes nós encontramos na sociedade? Pensem bem nisso. Vamos adiante. Olhem para a tela e reflitam. A escola precisa combater o discurso de ódio. Vocês, estudantes, que estão entrando aí no ensino fundamental 2, certo? A conhecer o 6º ano. Então, lembrem-se, a escola precisa combater o discurso de ódio. Na verdade, não é o discurso, são os discursos, como eu falei a vocês, contra gênero, raça, religião, etc. Lembrem-se disso. E isso vocês podem começar como em sala de aula, respeitando o seu coleguinha e o seu professor. Vamos ver aqui. Olhem aí na tela. Olhem só esse cartoon. Nós encontramos nesse texto uma pessoa inferiorizando a outra. Vamos ver outro. Nós encontramos nesse aqui o quê? Uma agressão verbal mútua. Duas pessoas estão agredindo. Possivelmente a ideia aí é o quê? As duas estão utilizando um discurso de ódio. Vamos ver adiante. Então nós encontramos a seguinte questão. Olhando para a tela, nós temos a liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal de 88. Estudantes, vamos ver. Em sala de aula é importante, o professor de português vai ensinar a vocês, juntamente com o de história, que a Constituição é a Carta Magna, ou seja, a lei máxima do país. Na Constituição Brasileira de 88, ela é chamada também de a Constituição Cidadã. Você pode me perguntar, professor, por que a Constituição de 88 é a cidadã? É aquela Constituição que está o quê? Baseada nos direitos do cidadão. E esses direitos têm que ser o quê? Respeitados. Olha aí, estudantes do 6º ano, um ponto possível que vocês devem utilizar. Quando forem escrever, lembre-se do quê? Do direito e lembra da Constituição. Vamos pesquisar a Constituição? Vamos pesquisar os direitos? Vamos pesquisar, certo? A lei brasileira, que justamente ela incentiva o quê? A liberdade e a democracia. Democracia quer dizer governo do povo, para o povo e com o povo. O respeito ao cidadão, certo? Vamos adiante aqui. Aqui na tela nós temos o seguinte texto. No entanto, a pessoa, ao se pronunciar, não deve usar do anonimato, pois assim ela tem direito de se expressar também. É assegurado à pessoa que foi mencionada. Vamos ver aqui. Olhando para mim, nós temos o seguinte. Quando vocês forem escrever, certo? Lembre-se de que nós não podemos usar o anonimato, que eu já falei que é não revelar o nome, para agredir uma pessoa ou um grupo, só porque ela é diferente de mim. Então eu tenho que usar o quê? O respeito. Lembra quando eu falei a você da Constituição de 88? Aquela que é chamada de a Constituição Cidadã. Lembram que há leis que vão reger o quê? Organizar a sociedade. Eu não posso agredir ninguém. Então é um ponto importante, em sala de aula, começar a estudar com o seu professor as leis, a Constituição e lembrar os gêneros textuais, um conto, um romance, um poema, etc.,
que falam, que versam contra a agressão ao outro ou aos outros. Vamos adiante. Olhando para a tela, nós temos: a pessoa tem o direito à manifestação do pensamento, mas ela tem esse direito com responsabilidade. Na tela aqui, nós encontramos a seguinte questão: então, se a pessoa ferir a intimidade de alguém e essa pessoa se achar prejudicada, ela terá direito a ingressar com uma ação de reparação. Resumindo, o que foi que eu li agora? Eu li o seguinte: eu não posso agredir ninguém, certo? Não posso usar do anonimato, porque se eu agredir alguém verbalmente, através de um discurso de ódio, nós podemos ser o quê? Punidos pela justiça. Lembrar que há o que? A Constituição, certo? Vamos adiante. Olhem só essas duas representações que há na tela. Prestem bem atenção. Outro ponto importante estudar é o texto não verbal, né? Olha aí o desenho. Vejam só, aqui nós temos o quê? O anonimato. Olha aí, uma pessoa na internet usando o anonimato, certo? Ou seja, veja aí, o rosto a gente não sabe quem é, e o outro lado nós temos o quê? A lei. Então essas duas figuras trago para vocês, estudantes, refletirem sobre ela. Vamos ver aqui. Olhem só um resumo que eu trago para vocês. O direito à liberdade de expressão é, portanto, uma garantia assegurada constitucionalmente enquanto direito individual e fundamental. Olhando para mim, você pode dizer: Robson, você tanto está falando sobre direito, liberdade de expressão, discurso de ódio, mas o que é tudo isso? É a seguinte questão. Resumindo, nós podemos e nós devemos nos pronunciar sobre algo, sobre alguém, mas lembrem-se, eu não posso ferir, não posso agredir, não posso usar o anonimato. Então é importante lembrar disso, estudar em sala de aula, produzir textos, certo? Que falam sobre a paz, sobre o respeito. Então, quando vocês forem criar uma narrativa, uma historinha, utilizem personagens que falam sobre o quê? O respeito contra a agressão. E lembrar que eu falei tantas vezes na internet e nas redes sociais, lembre-se que nós encontramos todos os dias, certo? O que? Textos que falam sobre a agressão. E contra esses textos que nós devemos lutar, certo? Vamos ver aqui. Aqui eu trago para vocês a seguinte questão. Devido ao avanço da tecnologia, a internet tem ocupado uma posição de destaque no cotidiano da grande maioria da população. E assim, um novo panorama nas relações sociais está surgindo. Infelizmente, eu falei para vocês o quê? Que nas redes sociais, certo? Nós encontramos o quê? Muito discurso de ódio contra a religião de alguém, contra o gênero de alguém, contra a política de alguém. Então isso aí é errado. Vamos ver aqui. Olhem só na tela que eu trago para vocês. As redes sociais, por exemplo, possibilitam a expressão e a sociabilização entre as pessoas. Não estou dizendo que você não deve utilizar as redes sociais. Pode utilizar para pesquisa, para a comunicação, o ato comunicativo, mas não para agredir ninguém. É importante. Olhe na tela aqui a representação. Olha aí. Olha, todos vocês reconhecem isso aqui, que é justamente o que, gente? São as representações das várias redes sociais que vocês devem usar, mas devem usar com respeito à dignidade humana. E, infelizmente, olhem só essas palavras que há no texto aí, na tela de vocês. Prestem bem atenção. Quando eu falo em discurso de ódio, talvez alguns aqui ainda não entenderam. Vejam só, são aqueles discursos, aqueles textos que nós encontramos na internet que falam sobre racismo. Não é falar sobre racismo, que utilizam o racismo, a violência, olha aí a violência verbal e até física, bater no coleguinha, a injúria, que seria mentir sobre alguém, o machismo, colocar a mulher como inferior, a discriminação, o gênero, certo? Então, racismo, violência, injúria, machismo, são palavras que muitas vezes estão na internet para machucar alguém. Então, devemos evitar isso.
Então lembre-se dessa questão. E na tela nós temos a seguinte questão: as redes sociais devem ser utilizadas, mas com respeito à dignidade humana. E lembrar que nós vivemos neste mundo conectado, mas não podemos conectá-lo com ódio. Lembrem-se disso. E é importante salientar, olhem aí na tela, trago para vocês. Diante de todo esse assunto que eu falei, pode-se concluir que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Eu não posso tudo, porque existe uma lei. No momento em que esse direito violar um direito constitucional assegurado a outro, deve existir a punição. E é aquilo que, claro, que eu não quero que vocês passem por isso. Vocês têm que respeitar o seu coleguinha. Gente, e aqui trago a seguinte questão. Quando vocês forem criar uma historinha, uma narrativa, como é que eu posso utilizar uma narrativa, uma historinha, criar em sala de aula com o seu professor, certo? Contra esse discurso de ódio. Olhem para a tela. Vejam só algumas mensagens antes disso que nós encontramos contra o discurso, aliás, encontramos com o discurso de ódio. Vejam só aqui, eles e elas roubam-nos o emprego. Este é o nosso país. Parem com a imigração. Esse texto aqui nós encontramos muitas vezes na internet contra os imigrantes. Então, isso é um exemplo de um discurso de ódio. Mas como é que eu posso utilizar discursos contra o ódio? Vamos ver aqui, vamos conhecer. Primeiro, nós precisamos saber que eu posso utilizar em minha sala de aula um conto, estudar biografia, uma crônica, uma carta, um convite, uma reportagem, uma notícia, um jogral, uma música, um debate, um júri simulado, uma dramatização em sala de aula contra o discurso de ódio. Você pode fazer com o seu professor. Vamos construir um conto contra o quê? O racismo, contra o machismo. Eu posso fazer uma dramatização. Vocês gostam de fazer dramatização? Que tal fazer em sala de aula com o seu professor uma dramatização, um teatro contra o racismo, contra o machismo, contra etc. Qualquer tema que vá trazer o ódio, certo? Então, contra o ódio. Então, aí, a aula de língua portuguesa, esses gêneros que vocês podem estudar. Uma biografia, pesquisar a biografia de alguém, de algum nome, algum personagem que lutou pela paz. Então, é importante lembrar disso. E aqui lembrar, como eu falei a vocês, quando forem construir uma narrativa, uma historinha, você use as seguintes perguntas. Como, o que, onde e quando. E exemplos de pessoas, exemplos de fatos, de paz e não de ódio. Então, gente, já estou chegando ao final. Lembrem-se, olhando para a tela, a seguinte questão. Os direitos humanos devem ser a base fundamental de qualquer narrativa que combate o discurso de ódio. Lembrar disso, o bem-estar do outro. E aqui trago para vocês este desenho, certo? Essa charge que diz a seguinte questão. Olhem para ela e reflitam. A diferença nos enriquece, o respeito nos une. E, em síntese, faço a seguinte questão. O discurso de ódio é uma das narrativas de abuso no direito de liberdade de expressão, pois se caracteriza por ser uma manifestação agressiva que incentiva o ódio a certas pessoas em detrimento de outras, em virtude da raça, religião, opção sexual, política, entre outras particularidades. Então, estudantes, eu gostaria que vocês observassem a seguinte questão. Olhando agora, é o seguinte ponto. Lembrem-se, nós não podemos utilizar o nosso discurso para agredir ninguém. Então, espero ter contribuído. Então, trago para vocês o seguinte. Lembrem-se, entrem aqui no EducaPE e mandem um abraço para Ellen, para Jocélia, para Manuel, para Ione, para todos vocês aqui da produção do EducaPE, para Jonathan. E lembrem-se, vamos fazer o quê? Produzir textos contra o discurso de ódio. Um forte abraço, professor Robson Anselmo Tavares.